Havendo número regimental, declaro aberta a 40ª reunião da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Primeira parte, audiência pública, nos termos do requerimento número 97 de 2012, CDH, aprovado em 29 de 8 de 2012, autoria desse senador e de outros. Debater o direito de greve no Brasil. Entre os convidados, no dia de hoje, Manuel Messias Nascimento Melo, secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, em representação aqui ao senhor Carlos Daut Brizola, ministro. Eu já convido o Manuel Messias Nascimento Melo para que venha fazer parte da mesa e já agradeço a ele pela presença aqui, representando o ministro. Álvaro Solon de França, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. Convido Paulo Barella, membro da Secretaria Executiva Nacional da CSP, com lutas. Teremos mais que uma mesa, e completando essa mesa, que nós colocamos aqui pela assessoria, por ordem de chegada, Luiz Henrique Schultz, é isso? Muito bem, então acertei aqui. Luiz Henrique Schultz, primeiro vice-presidente carregado de imprensa do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, em representação à senhora Marinalva Silva Oliveira, presidenta. Vamos ver se o nosso pessoal conseguiu aí. Eu estava primeiro dizer que nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela TV Senado, Rádio Senado e pela internet, pelos canais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, toda a nossa... Tá bem. Havendo aqui só uma correção, é a 47ª reunião, e não a 40ª. Eu tinha solicitado, só para dizer para o pessoal que todos são bem-vindos, e nós faremos mais que uma mesa. Os primeiros 4 falam, voltam aqui para a primeira fila, participam de todo o debate, e os outros 4 virão para a mesa. Qual o motivo, pessoal, dessa nossa audiência, numa segunda-feira, convocada meio que às pressas? Porque percebi que havia um movimento para aprovar ainda na semana passada, no esforço concentrado, um projeto de direito de greve que me preocupou muito. E ele poderia ser aprovado sem nenhuma audiência pública, com poder terminativo na CCJ e encaminhado diretamente para a Câmara dos Deputados. E claro que seria difícil para mim conseguir o número de assinaturas para que ele não fosse direto para a Câmara. Só tive um encaminhamento para fazer. Primeiro, requisitei esse projeto como presidente dessa comissão para que ele viesse para o plenário da Comissão de Direitos Humanos e fiz o mesmo pedido para a Comissão de Ações Sociais. Na quinta-feira, consegui aprovar que o projeto vem para essa comissão. E nessa comissão, naturalmente, ou eu vou avocar para mim a relatoria desse projeto, que me preocupa muito, ou vou encaminhar para um senador que tem uma visão clara, no meu entendimento, daqueles que caminharam no longo da sua vida defendendo a democracia e o pleno direito de greve. Entendo eu que uma matéria como essa, primeiro, não pode ser votada de dia para a noite, já que ficou 20 anos aí, porque quando eu era deputado ainda federal, e eu fui constituinte, ajudei a escrever lá o princípio da Constituição de assegurar o direito de greve a todos, durante mais de 20 anos, ninguém quis regulamentar o direito de greve. Apresentei aqui, em 2007, um outro projeto regulamentando o direito de greve. Também não houve interesse, principalmente do Estado brasileiro, pelos seus representantes, de fazer a devida regulamentação. Do dia para a noite, quando há um movimento dos servidores, principalmente,
quando sentem que a mesa de negociação não avançava. Fazendo a paralisação, houve quase que uma avalanche aí de notícias e de pronunciamentos exigindo a regulamentação imediata do direito de greve. Regulamentar o direito de greve é uma coisa, proibir o direito de greve é outra coisa, que eu entendo que nós temos que estabelecer aqui um debate franco e aberto e não permitindo que isso possa acontecer. Por isso é o motivo dessa reunião, e eu entendo que não deva só essa audiência, pretendo, no fim dessa reunião, já marcar uma outra audiência pública, com prazo que nós vamos definir, para continuar esse debate. E farei o mesmo lá na Comissão de Assuntos Sociais. Essa minha posição clara, de alguém que veio do movimento sindical e sabe a importância que é tu ter esse instrumento como força de negociação, de não permitir que a gente acabe avalizando um projeto que vá proibir o direito de greve, seja na área pública, seja na área privada. Eu pedi rapidamente, só para ilustrar a nossa audiência, não sei se a assessoria já conseguiu, pelo menos mas só mostrar que, e só para mostrar que o direito de greve é assegurado a todos, e não há por que agora nós, inclusive eu sendo da base do governo, permitir que esse direito tão importante, que foi instrumento até para conquistar a democracia, seja nos retirado. Vamos de imediato, então, ao Luiz Henrique Schultz, primeiro vice-presidente encarregado de imprensa do Sindicato Nacional dos Docentes da Instituição de Ensino Superior, em representação à presidenta Marinalva Silva de Oliveira. 10 minutos com mais 5, eu estou tendo uma tolerância, no máximo 20. Com a palavra. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Atento presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, demais membros da mesa, Manuel Messias, representando o ministro do Trabalho, o companheiro Paulo Barella, coordenador da Central Sindical e Popular com Lutas, Álvaro França, presidente da Associação dos Auditores Fiscais, demais presentes ilustres aqui nesta plenária, grandes companheiros do Comando Nacional de Greve, do Sindicato Nacional, companheiros de outras entidades, representações sindicais, vejo aqui companheiros dirigentes do Sinasef, da Fazubra. É importante esse momento e a atenção do senador Paulo Paim a respeito do que acontece tem que ser louvada, e o chamamento desta audiência pública tem que ser louvado. Estou aqui representando o Sindicato Nacional, uma entidade que tem mais de 60 mil filiados na base, uma entidade que no setor público federal tem um índice de sindicalização de aproximadamente 80% dos professores nas instituições filiadas, uma entidade que se organiza pela base, sem verticalismo, uma entidade que se sustenta única e exclusivamente pela contribuição voluntária dos sindicalizados, tem disposição estatutária contra o imposto sindical, uma entidade que tem 100% dos votos das suas instâncias deliberativas eleitas em assembleia de base especificamente para aquela instância, e uma entidade que tem uma experiência histórica de lutas, inclusive quando era proibido fazer greve no serviço público, inclusive quando era proibido sindicalizar no serviço público, e uma experiência histórica que me parece ilustra bem o significado social da organização dos servidores públicos para um país em constituição social, em constituição como república, em constituição como elos e vínculos entre Estado e povo, quando muitas e muitas vezes são os próprios servidores públicos que militam dentro dos órgãos públicos, aqueles que são os primeiros a ter sensibilidade, são os primeiros a serem chamados a vir à rua em defesa das políticas públicas e do interesse social.
quando sequer a sociedade, que é a principal prejudicada, quando as políticas sociais não funcionam, ainda não consegue se mobilizar em defesa dos seus interesses, tem sido de dentro da organização dos servidores públicos que a mobilização se dá em defesa do direito social. Muitas vezes criminalizados e rotulados, os movimentos de greve, os movimentos de organização dos servidores públicos, são taxados como movimentos corporativos contra a sociedade. Não é esta a realidade que temos tido a experiência de vivenciar nesse país. Talvez alguns exemplos sejam bem emblemáticos a respeito do que eu estou falando. Ainda no governo Sarney, quando o último reduto da tecnocracia do regime militar, encastelado no Ministério da Educação, tentava dar uma cajadada final no espaço público do ensino superior deste país, constituindo uma comissão para a reforma do ensino universitário, teve uma resposta imediata de uma greve nacional que se constituiu em menos de uma semana, que nós chamamos, inclusive, na época de greve conceito, em defesa não da própria categoria, mas em defesa da possibilidade do espaço público, da educação superior, da pesquisa, da ciência e tecnologia neste país. De certa forma, isso se reflete agora, durante essa greve forte, bonita, politizada, que temos no Brasil inteiro. Diante da intransigência do governo em discutir uma verdadeira reestruturação da carreira docente e uma recuperação das condições de trabalho nas universidades federais, nas instituições federais de educação, o movimento, numa atitude corajosa, abre mão das reivindicações salariais, isso agora, há 20 dias atrás. Abre mão das reivindicações salariais e faz uma contraproposta ao governo, dentro dos marcos salariais do piso e o teto do próprio governo, mas demonstrando que é necessário uma recuperação, uma reestruturação, uma reorganização das relações de trabalho destruídas no último período para construir uma universidade do futuro. Isso não pode ser chamado de movimento corporativo. E aqui o primeiro equívoco de quem se levanta neste momento oportunisticamente, tentando fazer passar um projeto que não é um projeto em defesa da sociedade. É um projeto de classe. É um projeto de dominantes da sociedade. Que oportunisticamente é resgatado nesse momento, como já foi declarado aqui nas manifestações anteriores. Tem sido, de certa forma, frustradas as experiências dos últimos anos pós-constituinte na evolução, especialmente na evolução da institucionalização das relações de trabalho no serviço público. Já foram mencionados aqui alguns recuos. Ora, uma Constituição que trouxe duas grandes novidades para o serviço público, que são a liberdade de organização sindical e esse dispositivo constitucional inovador no Brasil, combinado com outro dispositivo, que é do direito de greve, bastariam em si, e o Varela demonstrou muito bem, para que o processo e as responsabilidades no processo dessem a dinâmica adequada. A nossa experiência, mesmo quando era proibido greve no serviço público, a nossa experiência é de que nas assembleias de deflagração de greve, deflagra a greve, aprova a pauta e tem 2 ou 3 deliberações canônicas. A primeira, constitui o comando de greve, e a segunda, constitui uma comissão de ética da greve, que daquele instante está autorizada a discutir com a autoridade pública, com o chefe de departamento, com o diretor da unidade, com o pesquisador, com o professor, as essencialidades da greve. A consideração ao risco do prejuízo irreparável, ao risco da vida, ao dano irreparável. Então, é contra este tipo de movimento que se levanta agora uma postura autoritária, criminalizadora, nitidamente de classe, repressiva, e não de construção de boas relações sociais neste processo. Nós acompanhamos há muitos anos esse debate aqui, a memória foi trazida aqui pelo companheiro Álvaro. Participamos de comissões de
reuniões de comissões, de audiências públicas. Eu lembro, com essa juntada de projetos, alguns deles foram citados aqui, tentativa de relatório do Vicentinho, há menos tempo, tentativa de relatório do Tarcísio Zimmermann, né? Sempre defendendo essa posição que acabo de trazer aqui. A combinação das duas inovações constitucionais de 88, a liberdade de organização sindical, inclusive no serviço público, e o direito de greve no serviço público, são bastantes em si para resolver, para equacionar, como bem tem equacionado essas relações. Não há um sistema institucionalizado de negociação coletiva no serviço público. Não há database no serviço público. Aliás, ao contrário, ainda discutíamos isso na mesa da Secretaria de Relações de Trabalho há poucos dias. Acabou se constituindo uma database ao revés, com o dispositivo da LDO, que define o 31 de agosto como limite para ingressos de projetos com repercussão orçamentária de pessoal no ano seguinte. Eu digo uma database ao revés, porque a database abre um processo construtivo de negociação. Esse dispositivo da LDO faz o contrário. Ele fecha, né? E fecha, se sabe, a favor de que interesses, que são os mesmos interesses de classe, a possibilidade de processo de negociação. As iniciativas desenvolvidas, inclusive algumas delas com grande badalação midiática, eu lembro que do primeiro para o segundo ano do governo Lula, isso seria 2003, 2004, 2004, 2005, foi um ato com 9 ministros de Estado, né, assinando a institucionalização, ou desencadeamento do processo para a institucionalização da Mesa Nacional de Negociação Permanente no Serviço Público Federal. E aí temos que registrar aqui que a experiência não foi boa. Essa Mesa Nacional de Negociação foi institucionalizada com esse ato de 9 ministros, definiu um regimento interno, foi publicado no Diário Oficial da União, tratou de alguns assuntos e, casualmente ou não, a última grande reunião desta Mesa Nacional de Negociação Permanente foi aquela em que o conjunto das entidades dos servidores públicos lá presentes conseguiram consenso e apresentaram num data show o que seriam as diretrizes para os planos de carreira do serviço público. Aí acabou a mesa. Lamentavelmente, eu estava presente também no momento, no ato que acabou a mesa. E aí se estabeleceu um processo irregular, que mais tem sido chamado de mesa de enrolação ou mesa de embromação, que eventualmente resulta, já pelo estrangulamento de possibilidades, em alguns chamados acordos, que não têm valor efetivo, a não ser como um conjunto de intenções, que muitas e muitas vezes não são cumpridos, e fica por isso mesmo. Nós agora tivemos a experiência do movimento amplo, com as características que eu mencionei aqui, depois de 1 ano e meio de conversações, ou negociações, ou reuniões com o governo, assistimos a um simulacro de acordo, relegando a quem evidentemente representava a categoria em greve, estar fora desse simulacro de acordo. E estamos ainda diante dessa situação para resolver, por ser resolvida, num ato tipicamente, nitidamente antissindical. Então, temos que avançar. Quer dizer, a convenção da OIT foi chancelada pelo país com uma ressalva que diz precisa ainda outros elementos para sua institucionalização, mas precisamos resolver essas questões preliminarmente ao momento em que se viria a discutir necessidade, não necessidade, e em que condições a questão da regulamentação do direito de greve, que nós temos nos manifestado contrários. Estamos diante da possibilidade de um evidente retrocesso social. Estamos diante da possibilidade de um evidente retrocesso social. E quem lida no mundo jurídico sabe o que significa isso. E o peso para a institucionalidade de um país que chancela esse tipo de movimento, de retrocesso social. O senador Paim, com a experiência sindical que tem, certamente reconhece que enganam-se aqueles que pensam que, ao baixar o tacão a respeito do direito de greve, da organização dos trabalhadores, através de uma medida burocrática, mesmo que seja constituída em lei, que vão amainar ou evitar os conflitos. Ao contrário, provavelmente, se esse tacão for tentado,
a conflagração virá com mais radicalidade e virá, inclusive, para reverter essa tentativa de amordaçamento. Porque o movimento social não se amordaçou, não se amordaça e não se amordaçará. Portanto, repudiamos essa iniciativa de tentativa de retomada de um interesse antissocial que esconde por trás de um discurso simpático à sociedade uma atitude classista, uma atitude de dominação, uma atitude de defender o capital em detrimento do mundo do trabalho, e louvamos a atitude do senador nessa comissão, na presidência dessa comissão, que certamente frutificará e retomará o bom caminho desse debate. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Luiz Henrique Schultz, primeiro vice-presidente encarregado de imprensa do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior, que aqui representa a senhora Magnalva Silva Oliveira, presidente. Diz o teu nome e pode usar a palavra. Bom, Carlos Magno, eu sou da direção nacional do Sinasef. Um bom dia a todos. Quero parabenizar o senador Paulo Paim pela iniciativa, os demais companheiros que falaram, representando os trabalhadores, Fazubra, Andes e CSP com Lutas, como Central Sindical, representando os trabalhadores da educação. Trabalhadores da educação que está ainda num processo final de uma greve, que apenas continuou, que apenas instaurou neste ano, praticamente em continuidade, a greve que se passou ano passado, que se passou em 2011. É greve esta que esses trabalhadores, foram empurrados a ela pelo próprio governo. Então, queremos aqui colocar a nossa insatisfação com o governo, que vem de uma origem, na verdade, dos movimentos sindicais, como nós vimos nos vídeos, que vem dos movimentos sociais e que hoje, quando lá chega, se porta de maneira lamentável. O governo que nas mesas que deveriam ser de negociações, como o companheiro do Andes colocou, as mesas de passar a chamar de Alô. Enfim, governo que, infelizmente, após, no processo de greve, apresenta como negociação propostas que vão deixar pior ainda a situação dos servidores, como no caso da desestruturação da carreira. Um exemplo claro, um interstício que amplia de 18 para 24 meses, que eu acho que não é a aspiração das bases, mas que foi assinado por uma entidade que se diz também representar os trabalhadores e que, infelizmente, é uma questão que eu quero lamentar, que faz parte da mesa, e o Sinasef, que representa de fato trabalhadores dos institutos federais, não faz parte. Lembrando que essa entidade, representada aí na mesa, representa algo em torno de apenas 3% dos servidores da educação federal. Enfim, então, é uma grave criminalização, uma grave ostentação de poder de um governo que consegue, com a greve, deixar a situação cada vez pior. Eu quero também colocar aqui, já que o tema é a questão da greve, a lei da greve, falar que no estado onde eu resido hoje, trabalho no Instituto Federal Baiano, sou membro da direção nacional, mas sou do Instituto Federal Baiano, Campo Santo Inês, no sertão da Bahia, onde também, mesmo fazendo parte de uma greve nacional dos servidores federais da educação, nós acompanhamos e vivenciamos uma greve absurda em relação ao trato que se teve por parte de um governo do PT, Jacques Wagner, que no segundo dia de greve, corta, a partir do segundo dia de greve, dia 11 de abril, se não me falha a memória, dia 13
já anunciou o corte do ponto, corta o Planserv, que é o plano de saúde, corta o direito desses servidores do Estado ao uso, por exemplo, do supermercado, né, do mercado, que é uma conquista desses trabalhadores. Enfim, corta também o consignado, quer dizer, professores que lá passaram mais de 100 dias também em greve, passaram todo esse tempo apenas embrenhado por questão de luta, de vontade de transformar a educação e lutando por uma questão simples, senador, que é a garantia de que o governo pagasse a lei do piso naquele Estado. Então, é lamentável que o governo, que vem de uma origem dos movimentos sindicais, se porte dessa maneira, de modo que criminaliza e usa criminalmente o seu status de governo para condenar trabalhadores em greve. Então, queremos também afirmar que essa proposta de Aloysio Nunes, né, que vai tentar existir para poder regulamentar a questão da lei da greve, pode ser chamada de lei da não greve, porque nós sabemos de onde vem, quem está por trás disso, qual é a finalidade desses interesses de regulamentar e regular a questão da greve. Agora, o que nos deixa também intrigado é que o governo, que tem toda essa origem, que muito já se falou aqui, que nós assistimos aqui no vídeo, também aproveite dessa situação, desse projeto que vem, a gente sabe como o companheiro Paulo Barella colocou, né, que tem toda uma estrutura financeira por trás desse senador, possivelmente. Esse governo atual também tem esse interesse profundo em estar conduzindo essa lei da greve, né? Quer dizer, se nós pegarmos a fala do Luiz Inácio Lula da Silva, ainda naquele momento da fase da reestruturação ou da reabertura política no Brasil, né, quando nós vimos ali no vídeo sobre o ABC da greve, quer dizer, a fala de Lula naquele momento era uma. E hoje, a maneira como se comporta esse governo PT, Lula, Dilma, PT, é extremamente outra. Quer dizer, a questão de guinar-se para a direita, nesse sentido, são as opções que se faz, enfim, em relação ao momento que se chega no governo. Então, quero aqui marcar a posição do Sinasef, dizer que nós também estamos, para encerrar, também abertos sempre nesse processo de negociação, também fomos empurrados a essa greve, dizer que o Sinasef, de fato, representa os trabalhadores da educação dos institutos federais, técnicos e docentes, tá certo? E que, infelizmente, tem que estar convivendo com uma greve dessa, que é uma greve onde o governo tenta criminalizar e jogar os trabalhadores a uma situação deplorável. Então, a posição do Sinasef é que estamos sempre abertos aos debates, abertos a essas negociações e que viemos aqui agradecer também essa oportunidade de estar fazendo essa fala. Muito obrigado a todos. Tudo bem, Carlos Magno. Só para explicar que o entendimento que teve a assessoria, que como falou aqui o representante do Conlutas, esse foi o entendimento que tiveram, mas assim mesmo eu abri a palavra para você, que ele falaria também pelas entidades filiadas, e no caso a filiada é o sindicato em questão é filiado ao Conlutas. Mas tudo bem, a palavra foi aberta e acho que você expressou o teu sentimento. Vamos agora ao senhor Luiz Henrique Schultz, que fala aqui pelo antes, é isso? Isto. Senador, companheiros e companheiras, nós iniciamos essa sessão aqui com um vídeo que mostrou claramente que em 1979 se tentou enquadrar o movimento social com a Lei de Segurança Nacional. O movimento social não será enquadrado por um tacão de lei de greve extemporânea destinado a não cumprir o desiderato da Constituição, mas ao contrário, para tentar, na regulamentação da Constituição,
vedá-lo. As relações sociais, elas se constituem, amadurecem, aperfeiçoam a democracia no próprio processo. Nós temos uma base constitucional, uma novidade na Constituição de 88, tão saudada, que nos dá o empurrão para consolidar essas relações no serviço público, que, já citei aqui, é a liberdade de organização sindical combinada com o direito de greve. Tivemos um passo importante há menos tempo, que foi a chancela, por esta casa, da Convenção 151 da OIT, que cristaliza um escopo em torno do qual se dão essas relações, e creio que temos, com tropeções aqui e ali, aperfeiçoado essas relações. Acho que é preciso registrar, pela temática, que um dos tropeções tem a ver com a face de comportamento do governo federal e até presentemente no caminho, né, que poderia ser de mais aperfeiçoamento. Esse tropeção que eu me refiro significa quando, talvez num afã de reserva de poder de quem está ocupando cargos no Executivo ou do projeto do Executivo, se atua não para reforçar o movimento social que seria capaz de fazer avançar os direitos nesse país, mas no sentido de neutralizar a força dos movimentos sociais. E isso a gente tem assistido muitas vezes, temos dolorosamente vivido nesse debate, quando a autoridade federal atua para dividir, para desconstituir, para separar. Mas acho que nós já temos, inclusive, em espaços como GT para discutir a regulamentação, mas GT dos amigos no Ministério, GT de outras centrais no outro Ministério, o que acaba, dentro do próprio governo, criando afastamentos e excluindo. Quer dizer, há um espaço necessariamente plural para essa construção. Necessariamente plural para essa construção. É preciso que avancemos, mas certamente será na sequência da chancela à Convenção 151 e não na via antecipada de tratar do direito de greve, como tacão. Nesse sentido, as propostas são cadência, que respeite o processo social. Se houver aceleramento, ou tentativa de aceleramento numa questão que é nitidamente de classe, a respeito da antecipação do direito de greve, é rejeição, e que atuemos no sentido do aperfeiçoamento das nossas relações na esteira da 151 da OIT. Por último, senhor senador, e dirigido aos membros dessa comissão, uma proposta de que essa comissão se manifeste ao Poder Executivo no sentido de que retome as conversações, que agende negociação efetiva com os movimentos em greve, especialmente o movimento dos professores das instituições federais de ensino, há 110 dias em greve, dia 17 de maio deste ano, no movimento bonito de assembleias massivas, que tem um significado, não é só um significado corporativo, pelo contrário, é especialmente um significado que dirige ao futuro dessa sociedade brasileira, o espaço público da educação, da ciência e tecnologia necessário para a nossa emancipação enquanto condição humana e enquanto nação. Muito obrigado. Muito bem, Luiz Henrique Schultz, que falou pela Andes.